benção, né? Glória a Deus. Vem a pregação agora, né? Aleluia. Obrigada. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Com a preletora diaconisa Simone. Eu que agradeço. Maravilha. Bênção de Deus. É assim mesmo, é assim mesmo. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glorificado seja Deus que nos deu a graça de estarmos neste lugar. Eu me sinto imensamente alegre com Jesus por tudo aquilo que Ele já fez neste lugar. Eu quero ser bem sincera com os irmãos. Se eu fosse embora agora, eu já estaria feliz e já tinha recebido do Senhor. Porque a presença do Senhor, ela é real neste lugar. Eu trago um abraço também do meu pastor. Eu sou da Assembleia de Deus, Centro Missionário Cristão, em Teresópolis. A nossa igreja, ela é totalmente voltada para missões. E nós ajudamos vários países e estamos muito embasados dentro da palavra, graças a Deus. Nosso pastor é uma bênção. E nós trazemos um abraço. Lamento, meu esposo não pôde vir nos acompanhar. Nós aproveitamos a vinda aqui também para estar com nossos primos e estamos alegres com Jesus por essa oportunidade. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés, abrir suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam, amém? Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? E ele lhe propôs uma parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém? Agora, se você puder, abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 6, e acompanha comigo somente um versículo, 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e a toda a sua casa. Amém? Você pode se assentar dando glória a Jesus. Irmãos, eu amo a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para o capítulo 15 do livro de Lucas, nós entendemos que o livro de Lucas, por completo, ele fala de ovelha perdida, né, dracma perdida, daquilo que foi perdido e que foi achado. E a palavra no capítulo 15, os primeiros versículos, Jesus, ele era sempre, entrava em contradição, porque as pessoas olhavam para Jesus e estavam sempre indignadas a respeito das atitudes que Jesus tinha. E Jesus, ele estava sempre com os pecadores, eram os cobradores de impostos, eram as prostitutas, eram os necessitados de Jesus. E Jesus sempre estava nesses lugares.
Mas Jesus, nesse capítulo, ele começa com isso, porque os fariseus e os publicanos começaram entre si a dizer como que podia Jesus estar sempre no meio dos pecadores. E ainda mais indignados eles estavam porque Jesus sentava e se alimentava com eles. E Jesus propôs essa parábola que nós acabamos de ler. Um homem que tinha 100 ovelhas. Primeiro que se você tivesse 100 ovelhas, você já era rico por ter as 100 ovelhas. Você não tinha a menor dificuldade de você ficar sem uma delas. E a parábola vem dizendo, e Jesus continua anunciando para todos que, tendo esse homem 100 ovelhas e uma dessas se perdesse, o que ele fazia? Pegava as 99, colocava ali, guardava no aprisco e ia de encontro, ou ia buscar a que estava perdida, até achar. A parábola vai dizendo que quando esse pastor, ele encontra essa ovelha, ele coloca ela sobre os ombros com alegria e ele volta para casa e convida os seus vizinhos a comemorar porque ele achou a ovelha que estava perdida. Eu entendo da parte do Espírito duas situações dentro dessa parábola. Uma dessas é o povo, as 99 ovelhas que ficam dentro do aprisco, aguardando a volta do bom pastor. E eu entendo da que se perdeu. Creio eu em Deus que você já ouviu essa mensagem, que você já ouviu alguma palavra falando sobre o bom pastor e as 99 ovelhas. Principalmente a que se perdeu, a que sai do aprisco, porque quem tem um bom pastor, o bom pastor vai guiar as suas ovelhas ao pasto, ele vai levar você ao bom lugar para se alimentar, você vai ter um provedor, alguém que cuida, alguém que zela, alguém que limpa os seus carrapichos, aquilo que grudava no pelo das ovelhas, e ele tinha um lugar para guardá-las. Mas agora uma se perde. Imagina você tendo que cuidar de 100 coisas aparentemente iguais e você dá falta de uma. Mas o bom pastor, ele é assim. Se eu e você nos desgarrarmos do aprisco, das 100 ovelhas que estão juntas, ele vai observar e ele vai saber e ele vai dar falta de nós. O interessante é que o Espírito mostra dessa forma, quando ele sente falta da ovelha. Das 99, das 100 ovelhas que estavam ali, eu acredito que ele não contou as 99, mas ele deu falta de uma e ele vai buscar. O interessante dentro da palavra é que quando ele vai buscar, ele guarda as 99 e vai de encontro à que estava perdida. E quando ele acha, a Bíblia diz que ele celebra, que ele pega aquela ovelha com júbilo e ele põe no ombro. Entenda bem uma coisa, aquela que sai do aprisco, aquela que fica perdida, ela agora não tem um bom pastor para guiá-la. Ela também não tem um bom pastor para mostrar aonde ela pode se alimentar. Segundo a palavra, ela vai para o deserto. Então, além de sozinha, desprovida de pessoas à sua volta ou de cuidado do bom pastor, ela também não tinha onde se alimentar. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizendo que a alegria do bom pastor quando encontra e quando ele põe no ombro, e eu entendo que quando ele acha o que estava perdido, além dele se alegrar, o cuidado de pôr no ombro. E não é diferente comigo e com você. Nós somos ovelhas, estamos perdidos? Não, glória a Jesus, não. Mas nós estamos muitas das vezes afastados daquilo que o Senhor quer para mim e para você. E quando a gente sai do aprisco, a gente vai para o deserto, muitas das vezes, para algumas pessoas, deserto é a pior coisa que tem. Mas deserto, muitas das vezes, é para Deus manter um particular comigo e com você. Quando eu e você nos afastamos daquilo que o Senhor nos chamou, Ele faz com que a gente se perca, vamos dizer assim, e Ele, quando nos encontra, Ele põe no ombro, porque quando a gente volta para o aprisco, a gente não volta da mesma maneira. Quem passa pelo deserto, quem tem um particular com Deus, quando Jesus marca um encontro comigo e com você, a gente nunca vai para esse encontro e volta da mesma maneira. A Bíblia diz que a mulher tem um encontro com Jesus bem no poço. Jesus tinha 12 discípulos com ele, 13 pessoas com Jesus. Jesus manda 12 homens ao supermercado para comprar comida, para ficar sozinho com aquela mulher. E Jesus propõe ali uma conversa, nada mais que Jesus queria era puxar um
um assunto com ela e ele pede água. E ela rapidamente diz o que para ele? Mas tu falando comigo, logo eu, samaritana? Diz a palavra que Jesus fala, se tu me conhece, se tu soubesse quem eu sou, né? E ele pede para ela água. O interessante é que eu olho dentro dessa palavra que essa mulher saía na pior hora do dia, a mais quente, a mais difícil, e ela vai pegar água porque ela, sinceramente, ela não queria encontrar com ninguém. Mas naquele dia, Jesus marcou um encontro com ela. Assim como comigo e com você, Jesus marca um encontro nesse lugar. O interessante é que a Bíblia vem dizendo que Jesus pede água para ela, ela tinha utensílio para tirar água. Mas o interessante é que ela olha, porque o samaritano não era um povo muito bem visto. E ela diz, mas tu pedes a mim, samaritana? E a conversa vai se estendendo e Jesus chega uma parte que Jesus diz para ela, se tu soubesse quem eu sou, porque eu posso te dar uma água onde nunca mais terá sede. Aquela mulher chega naquele poço como uma mulher mal vista pela sociedade, mal recebida, porque ela ia na pior hora do dia pegar água para não encontrar com ninguém. Porque, sinceramente, ela não tinha amigos naquele lugar. Mas quando ela volta para a cidade, ela volta anunciando que havia um profeta, que ela tinha tido um encontro e que havia mudado toda a sua história. Aquela mulher chega no poço como uma mulher mal vista pela sociedade, mas quando ela sai, eu creio em Jesus que ela era uma missionária que foi falar de Jesus, a respeito do encontro que ela tinha tido. E não é assim, diferente com essa ovelha. E quando o bom pastor encontra aquela ovelha e põe no ombro e leva de volta, nada mais é do que mostrar a mim e a você o cuidado que ele tem. Eu não sei quantos de nós estão passando por deserto na noite de hoje, mas o interessante é que eu sei que o bom pastor veio nos encontrar neste lugar. E o bom pastor, ele está tendo um particular comigo e com você nessa noite. E ele vai nos levar de volta para o aprisco. O interessante é que a Bíblia também vai dizendo que quando ele acha e ele volta para casa, ele chama os seus vizinhos para comemorar a ovelha que ele tinha encontrado. Irmãos, hoje nós estamos vivendo situações muito difíceis na nossa vida. A nossa vida humana, prática do dia a dia, a gente quase não pode mais contar com tanta gente. Mas eu quero te trazer uma notícia do céu nessa noite. Ainda há pessoas que você pode convidar e comemorar a sua vitória. Ainda tem aqueles 300 que não se dobraram, ainda tem aqueles 300 que estão dispostos a lutar comigo e com você dentro e fora da casa do Senhor. A Bíblia também vem dizendo, como nós acabamos de ler, sobre a Arca da Aliança, quando ela entra na casa de Obed-Edom. Mas para nós chegarmos nessa parte da palavra, nós temos que entender uma coisa. Primeiro eu preciso voltar lá nas ovelhas. Porque a que se perdeu, o bom pastor foi buscar. Mas e as que ficaram? E as que ficaram guardadas dentro do aprisco? Nós estamos dentro da casa do Senhor, irmãos, vivendo cada um o teu chamado, vivendo cada um a sua particularidade, o seu particular com Jesus. Mas as que ficam dentro do aprisco, elas também são cuidadas pelo bom pastor, mas elas têm que exercer a sua função. O pastor sai para buscar uma que se perdeu, mas as 99 que ficam não pode deixar de fazer aquilo que o Senhor mandou, aquilo que o Senhor separou para eu e você fazermos. A Bíblia sempre narra essa história e sempre que eu olho para ela, eu entendo a necessidade que o pastor teve de ir buscar. Aquele dono das ovelhas, para ele uma mais, uma menos, não ia fazer diferença, porque o que ele ganhava com as 99, ele já era suficientemente rico e abastado para se manter. Mas eu entendo que aquelas 99 que ficaram também têm valor. Você dentro da casa do Senhor, você tem o seu valor. Tem muitos de nós deixando de cumprir a nossa parte, porque nós somos membros de um só corpo. E se um membro de um corpo falha, se ele fica defasado, se ele fica sem utilidade, o que acontece? O corpo fica deficiente. Dentro da casa do Senhor, muitas das vezes,
Não pode acontecer isso. Não deve acontecer isso. As 99 que estão dentro do aprisco precisam estar dentro do aprisco, mas exercendo cada uma a sua função. Dentro do aprisco tem alimento, dentro do aprisco tem palavra, dentro do alimento tem solução, dentro do aprisco tem vitória. E eu e você estamos dentro do aprisco, guardados pelo bom pastor Jesus Cristo. Mas eu e você temos que ter dentro do nosso coração a responsabilidade de executarmos aquilo que o Senhor nos chamou. Muitas das vezes, por nós não estarmos no deserto e nem estarmos distante da casa do Senhor, nós achamos que estamos cumprindo bem o nosso papel dentro do aprisco. E muitas das vezes nós não estamos cumprindo bem o nosso papel dentro do aprisco. São 99 ovelhas que ficaram, que unidas são fortes, mas separadas uma só. Dentro do aprisco você tem alimento necessário para se manter vivo e saudável. E o que você tem feito com a palavra que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com o chamado que o Senhor tem te chamado? O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos para fazer? Hoje eu vou, amanhã não sei. De manhã eu venho, de noite eu não sei se eu vou voltar. Aquilo que o Senhor tem posto na tua mão, faze-o conforme as tuas forças, mas faze-o. Fazei conforme as tuas forças, mas fazei. Mas eu estou assim, eu estou assado. Tem muita ovelha colocando a sua situação particular do seu dia a dia antes do chamado daquilo que o Senhor tem te chamado. Muitas das vezes eu tenho colocado a minha necessidade, as minhas dores antes daquilo que o Senhor tem me dado para fazer dentro e fora da sua casa. Porque o aprisco não é só aqui. Quando a gente atravessa a porta daqui para a rua, a gente continua sendo missionário, a gente continua sendo pastor, a gente continua sendo presbítero, a gente continua sendo o irmão, a irmã do louvor, a gente continua sendo aquela que limpa o banheiro, mas a gente continua sendo serva do Deus Todo-Poderoso, ovelha no aprisco do Senhor. O que acontece? Muitas das vezes nós colocamos a responsabilidade no pastor, no bom pastor. Ele fica com toda a carga da igreja, mas nós somos membros de um só corpo. E o corpo precisa funcionar. E para o corpo funcionar, eu e você temos que estar postos para trabalhar na obra do Senhor. Aleluia! E nós não podemos deixar de olhar para a segunda palavra que nós lemos em Samuel, sobre a casa de Obed-edom. E eu fico olhando para essa palavra, irmãos. Deus chama em Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 25, também tem alguma coisa no capítulo 37, que vem dizendo que Deus auxilia Moisés de como ia construir a arca, porque o povo precisava ter a presença de Deus. E para que Deus fizesse isso, ele prepara esse utensílio, ele auxilia. E teve um arfício, né, um orfício, mor, que era um cara que era importante para os hebreus naquela época. E segundo aquilo que Deus havia falado com Moisés, agora Moisés vai passando para esse homem e ele vai fazendo a arca. E nós já conhecemos a palavra e sabemos como ela foi feita. Era revestida de ouro. Depois Deus vem auxiliando o povo como que era para ela ser transportada. E ela, para ser transportada, não podia ser por qualquer maneira, não podia ser de qualquer jeito, tinha que ser os sacerdotes, levitas. Para levar, ela tinha que ser suspensa acima da cabeça, então ela não podia ficar na posição errada, ela tinha que ficar na posição correta para ser transportada de um lugar para o outro. Mas o mais interessante para mim, a arca era porque trazia a presença do Todo-Poderoso. Era porque ela simbolizava, era porque ela trazia consigo a presença do Senhor. E a Bíblia vai dizendo que a arca foi construída por Beaziel, e dentro dela havia as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos, o pote de maná e a vara de Arão, que floresceu e frutificou. E como eu disse, só os levitas, só os sacerdotes poderiam transportar essa arca. Mas ela foi levada pelos filisteus,
porque durante a guerra, durante a batalha, tudo foi saqueado. E uma das coisas que foram levadas foi a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor. E ela é levada e ela foi posta onde? No templo de Dagon. E a Bíblia diz que de manhã eles entraram no templo e Dagon estava lá, caído, com a cabeça cortada, caído e quebrado diante da Arca do Senhor. E os filisteus apavorados, porque eles começaram a ter enfermidades, eles começaram a ter problemas por causa da presença da Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor. A Bíblia vem dizendo que eles devolvem, e ela passa 20 anos em outro lugar, em Queriate. Aleluia. E ela passa 20 anos em Queriate Zearim, até que Davi sobe ao trono e ele quer trazer de volta a arca. Ele queria trazer de volta. E quando ele propôs isso no coração dele, ele prepara um carro novo e ele põe a arca em cima e vai e usar na frente. Só que de repente acontece alguma coisa, a arca pende para um lado e ele vai tentar segurar, mas como diz a palavra, ele não podia tocar e ele morre. Ele é fulminado naquele momento, do jeito que Deus havia auxiliado, ou do jeito que Deus havia dito para o povo que aconteceria. Davi fica entristecido, mas Davi também teme aquela situação, e ela fica agora na casa de Obed-edom. Entenda uma coisa, irmãos, da parte do Senhor. O interessante dessa palavra, eu e você conhecemos, a presença do Senhor era algo, que vinha como, às vezes, de formas diferentes, mas o Senhor promete àquele povo e ele traz agora a arca. Havia no coração de Davi, nos capítulos acima desse, o desejo do templo, e nós sabemos que Salomão construiu e ficou separado no Santíssimo dos Santíssimos a Arca da Aliança. Mas eu quero ficar com esse versículo que nós acabamos de ler, onde a arca fica na casa de Obed-edom. Eu não sei qual é a tua situação nessa noite, eu não sei como está a presença do Senhor sobre a tua vida. Mas o interessante, irmãos, é que essa palavra traz a arca. E a arca, depois que Jesus morreu na cruz pela minha e pela sua vida, pagando um preço de morte, de cruz, pelo meu e pelo seu pecado, a arca da aliança hoje somos eu e você. Quem traz a presença do Todo-Poderoso sou eu e você. E eu e você temos esquecido disso, porque nós entramos no supermercado como a arca da aliança. Lá nós estamos dentro do supermercado, mas nós estamos levando a presença do Todo-Poderoso. Nós estamos passando luta dentro dos nossos lares, mas lá eu e você somos a presença do Todo-Poderoso. Nós estamos passando luta dentro das nossas faculdades, mas lá você leva a presença do Todo-Poderoso. Nós estamos passando dificuldade no nosso local de trabalho, mas lá você é a arca da aliança, é a presença do Todo-Poderoso. Você deve entender em Deus que quando eu e você, como ovelhas do aprisco do bom pastor Jesus, e como arca da aliança nestes lugares, algo tem que acontecer. Eu entendo que nós estamos usufruindo da presença do Todo-Poderoso da maneira errada. Será que nós não estamos fazendo como os israelitas estavam, usando a arca da aliança, a presença do Senhor, como um utensílio comum na nossa casa? Porque a gente já não usa mais os utensílios que estão guardados dentro da arca, como o jejum, como a oração, como a santificação da mesma forma. Nós não temos mais levado da mesma maneira, nós não estamos mais aproveitando da presença do Todo-Poderoso. O irmão estava aqui louvando e falando e dizendo da presença do Senhor, e nós não temos mais dedicado a essa presença. O outro irmão chegou dizendo que quando
Adão chegava na presença do Senhor, quando Deus marcava aquele encontro, aquele horário no final da tarde, nós não temos usufruído de minutos no nosso dia na presença do Senhor. A gente quer ver o mover de Deus, a gente quer ver o agir de Deus, mas a presença do Senhor já não é mais a mesma coisa, nem para mim, nem dentro da nossa casa, nem dentro daquilo que nós estamos fazendo. O interessante é que eu fico olhando para Obed-Edom e eu fico imaginando que a Arca da Aliança, que a presença do Senhor, meses antes, dias antes, fica 20 anos em um lugar e nada acontece. Ela é capaz de entrar no meio dos filisteus, ficar dentro do templo de Dagon, é capaz de derrubar a cabeça de um ídolo. Aleluia. Ela é capaz de derrubar a cabeça de um ídolo feito por mão de homem, e quando ela chega dentro da nossa casa, muitas das vezes a presença nós não usufruímos como devemos dela. Os utensílios que estão dentro da arca, os utensílios que estão dentro de você hoje, como está? Segundo a palavra, estava tábuas dos 10 mandamentos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas o irmão está na prova, mas a gente não ora. O irmão está na luta, mas a gente não jejua pela vida dele. A gente não leva um abraço muitas das vezes. Ah, irmã Simone, mas eu não tenho nada para falar para a irmã fulana de tal. Abrace. Às vezes é só um abraço que ela precisa. Às vezes é só um toque no ombro para dizer, olha só, estamos juntos, estou aqui contigo. Muitas das vezes aquilo que a gente leva dentro da arca, que é o alimento, a palavra, às vezes você não tem nada para dizer, mas aqui está a resposta para todas as coisas. Tudo que eu e você precisamos está contido aqui dentro. Se você abrir, ler e falar, quer ver uma coisa? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Entenda bem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem habita, mora, reside e fica, não sai. Aquele que habita fica, permanece, e você não precisa nem de nada mais do que a sombra dele. Entenda que você está habitando na sombra daquele que pode todas as coisas. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas nós dentro da casa do Senhor, como arca, como aquele que leva a presença de Jesus, acontece qualquer coisa, a gente desmorona. O nosso semblante já não é mais o mesmo, a nossa alegria não é mais a mesma, a gente não louva do mesmo jeito, a gente não fala da palavra como antes, porque a gente está triste. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. A arca tinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a vara de Arão que floresceu e frutificou. O que nós temos dado como fruto, o que nós temos mostrado, o que nós temos levado de volta, com a presença que nós somos, que nós levamos, nós voltamos na presença do Senhor de mãos. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, nenhum varão se apresente nas festas, nenhum varão poderia se apresentar de mãos vazias. O que nós temos como arca, como aquele que leva a presença do Senhor, o que nós temos levado? Como nós temos nos apresentado no final da tarde para o Deus Todo-Poderoso?
Nós temos ido, mas nós chegamos lá tristes e falamos aqui, Senhor, não tenho nada. Eu tenho minha luta, eu tenho minha dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo para resolver, eu tenho tal necessidade. Mas o que nós temos levado diante do Senhor no final da tarde, quando nos apresentamos a Ele? Mas eu e você levamos a presença do Senhor. Nós somos a arca da aliança. Nós somos aquele que levamos a presença do Senhor. E se eu e você somos e levamos a presença do Senhor, quando a gente chega na nossa casa, toda a situação tem que ser mudada. Não por nós, mas porque nós levamos a presença do Todo-Poderoso. A presença do Senhor está naquele lugar. Quando nós entramos lá, quando nós estamos lá, nós temos que convidar o Senhor para estar lá. Muitas das vezes nós temos pego as coisas e apresentado ao Senhor a nossa necessidade, mas nós não convidamos mais. Espírito Santo, entra na nossa casa. Você tem liberdade. O Espírito Santo, ele é educado, ele não vai invadir o teu coração, invadir a tua alma de qualquer maneira, mas se você falar, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. E nós não temos dito isso mais para o Espírito Santo. Nós temos que voltar a dizer para Ele, Espírito Santo, és bem-vindo na minha casa. Espírito Santo, és bem-vindo na minha faculdade. Espírito Santo, és bem-vindo no meu trabalho. Outra coisa que a arca deixou de fazer foi se consagrar, foi se separar. Levamos a presença, mas não nos separamos, não nos consagramos. Nós não temos de Deus para oferecer. Muitas das vezes a palavra a gente não fala, a oração a gente não leva, o abraço a gente não leva, porque simplesmente a gente parou de se consagrar e não tem que levar, porque estamos vazios da presença dEle. E eu fico olhando que essa arca, ela passeia, vamos dizer assim, que ela passeou. Ela vai para dentro do arraial do Filisteu e faz um estrago, porque eles ficam doentes, eles passam por várias situações e eles entendem que era por causa da presença de Deus. Imediatamente eles põem para fora, eles tiram a arca. O interessante é que quando é para o israelita tem que saber como levar. O israelita não pode carregar de qualquer maneira, mas quando o filisteu entra, ele carrega de qualquer jeito, ele sofre as coisas por causa da arca. E por que quando chega no meio da minha e da sua Israel? Aleluia! Diz a palavra que ela chega na casa de Obed-edom e ela fica lá por 3 meses. Eu fico imaginando, irmão, pastor, eu fico imaginando Moisés, a arca, indo para todos esses lugares. Eu fico imaginando o que aconteceu durante a noite, para de manhã a face de Dagon estar no chão e quebrada. Eu fico tentando entender como é que foi aparecendo aquelas úlceras, aquelas doenças nos filisteus, a ponto deles entenderem que a presença da arca que causava tudo aquilo. Aí quando chega em Queriate Jearim, ela fica lá por 20 anos como um móvel, como algo sem utilidade, como uma cadeira, mas a cadeira ainda tem utilidade porque vai sentar nela, vai usufruir de alguma coisa para alguém. Mas aí ela fica lá por 20 anos e a Bíblia não relata nada sobre esse período. Mas quando Davi resolve no seu coração de levar de volta a arca, ele põe um carro novo, põe um amigo que ele amava na frente e simplesmente por um toque, um cuidado com a arca, aquele homem morre. A Bíblia vai dizendo que agora ela fica parada porque Davi teme diante de Deus e ela vai para a casa de Obed-edom. E eu imagino Obed-edom todos os dias chamando a sua esposa, chamando seus filhos. A Bíblia não relata, mas eu, Simone, fico pensando o que acontecia. Será onde que Obed-edom colocou a arca? Será que ele colocou bem no centro da sala? Será que ele preparou um lugar, mas ali não era só um utensílio para ele? Porque a Bíblia diz que a casa dele foi abençoada em tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Como será que era? Como ele usufruía
continua lá no mesmo lugar. Imagina receber visita, porque em 3 meses alguém foi na casa dele. Imagina o que era receber uma visita com a presença lá. Eu quero crer que a atmosfera daquela casa não era mais a mesma. Eu quero crer que a conversa daquele povo, daquele marido com aquela mulher, daquela mulher com aqueles filhos não era mais a mesma coisa. Imagine a presença do Todo-Poderoso no centro da nossa casa. Qual seria o seu e o meu comportamento? Como é que a gente ia fazer com a arca? A gente só ia admirar? Como que a gente ia usufruir da presença do Todo-Poderoso dentro da nossa casa? Como que ia ser essa presença? Como que a gente ia apresentar aos nossos amigos a presença do Todo-Poderoso? Como ia ser? Como que a gente ia levantar de manhã? Como que a gente ia dormir? Será que os primeiros dias na casa de Obed-Edom ele conseguiu dormir? Será que ele conseguiu comer as primeiras horas quando a arca chegou? Como foi? Eu fiquei tentando imaginar e eu falei, ai Senhor, traz de volta. Nós estamos precisando estar na presença do Senhor e falar, Senhor, traz de volta aquilo que eu perdi. Traz de volta aquilo que ficou para trás. Porque quando eu e você lá no aprisco, sendo cuidado pelo bom pastor, como dentro do aprisco nós não estamos usufruindo da presença. Quer entender uma coisa em Deus essa noite? Nós estamos dentro do aprisco, nós temos alimento, nós temos palavra, mas nós não temos usufruído totalmente da presença. Tem faltado eu e você usufruir da presença do Todo-Poderoso, porque a gente costuma dizer assim, mas os milagres de antigamente não acontecem, mas quem mudou fui eu e você, porque o Senhor ele continua o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo. O dono do milagre é Ele, quem faz tudo é Ele, tudo o que eu faço e você faz é para Ele. O que tem faltado é conserto dentro da Arca da Aliança. O que tem faltado é a reverência, é o prestar o culto. Que culto nós estamos oferecendo à presença do Senhor? O que nós temos levado diante do altar? A gente dizima, mas não oferta. A gente oferta, mas não dizima. Tem faltado coisas para a arca, para a presença funcionar. Não é a presença que saiu, foi a minha e a sua adoração que mudou. Não é a arca, não é a presença, não é a falta do milagre. Somos eu e você que mudamos, e o milagre não acontece porque eu e você não reverenciamos mais a presença daquele que pode todas as coisas. Não é mais a mesma coisa. Nós estamos trocando a arca por qualquer outra coisa. A gente está diminuindo a quantidade de encontros com a arca, com a presença do Senhor. A gente dobra os joelhos 5 minutos e acha que é o suficiente. A gente marca um tete a tete com Jesus, sabe quando? Quando estamos passando por situações difíceis, quando nós estamos necessitados de alguma coisa, mas quando vai tudo bem, a gente não tem mais aquele relacionamento com Ele. O que mudou foi o meu e o seu relacionamento com Ele. Nós não temos vivido tantos milagres porque nós não estamos na posição para recebê-lo. Muitas das vezes o que falta em mim para receber a minha bênção. Falta em mim fechar a boca muitas das vezes. Quantas das vezes o Senhor está falando, ovelha minha, fica quieta, e você está falando, está contando para todo mundo o que está acontecendo contigo. Muitas das vezes o que falta para um milagre acontecer, como aconteceu na casa da mulher, que o azeite encheu todos os vasos, é muitas das vezes fechar a janela, tampar as brechas, fechar a porta. Nós estamos dando brecha e o milagre não acontece, o azeite não aumenta, não enche vaso nenhum, e o milagre não é completo na nossa vida, porque nós estamos deixando porta e janela abertas na nossa vida. Ai, decanda braba surieg.
Ai, decai, eu naravassurianda rabassaio. Mas eu e você somos arca da presença do Senhor. E nós temos levado a presença do Senhor. Que na noite de hoje nós possamos sair deste lugar renovados em Cristo Jesus, para que nós venhamos sair daqui de posse das nossas vitórias, entendendo em Deus que tem faltado em nós um relacionamento com Jesus. Porque se tem faltado para acrescentar, para Ele acrescentar, para Ele preencher, porque o Senhor pode preencher todas as lacunas abertas e vazias dentro da nossa alma. O cuidado do bom pastor nessa noite é comigo e com você. Ele veio a este lugar e Ele está nos colocando nos ombros, porque quantos de nós estamos feridos, machucados pela luta, de tanto carregar, tanta luta, tanta dificuldade, tanta prova. O Senhor te conhece, ovelha do bom pastor. Se você sair, se você virar, se você se entristecer, se você não se alimentar, Ele vê, Ele sabe, Ele conhece. Eu não sei o nome dos irmãos, eu não sei seu endereço, mas eu conheço um que sabe e pode todas as coisas. Eu conheço um que é capaz de mudar o meu e o seu. A minha e a sua dificuldade para Ele não é nada. A minha e a sua necessidade para Ele não é nada. O Senhor, Ele continua e Ele pode todas as coisas. Eu quero convidar as arcas que estão aqui nessa noite a se colocar sobre os seus pés. Eu quero convocar você, ovelha do Senhor, a trabalhar nessa noite. Dê a mão ao irmão que está aí do seu lado. Se você está sozinho, troca de lugar e vai para perto de alguém. Dá a mão para esse irmão, mas você não vai orar pela tua arca, pela presença. Você vai orar pela vida do teu irmão. E você vai começar a clamar pela vida dele. Você vai começar a pedir ao Senhor para renovar a presença dele na vida do teu irmão. Para aquilo que está sendo, precisa ser preenchido pelo Senhor, seja preenchido pelo Senhor nessa noite. Que o Senhor possa voltar a fazer com você aquilo que Ele fazia, porque você vai dizer assim nessa noite: eu sou a arca do Senhor, eu sou aquele que leva a presença comigo. Começa a interceder pela vida do teu irmão. Começa a dizer diante do Senhor que a arca, que a presença do Senhor está voltando. Que a partir de hoje o relacionamento do seu irmão ainda será maior do que já é. Começa a profetizar para a vida dele aonde está faltando a presença do Senhor. Senhor, leva a tua presença através do teu filho para a minha faculdade. Senhor, leva a presença para o meu trabalho. Eu levo a presença para a minha casa. Eu levo a tua presença para a minha escola. Eu levo a tua presença para a minha igreja. Eu levo a tua presença para o corpo de Cristo, que precisa de mim como instrumento funcionando, como membro que funciona. Ah, Senhor, vai tirando do meio do teu povo toda angústia, vai jogando por terra toda muralha, vai repreendendo toda depressão, toda tristeza, vai trazendo novidade de vida, vai jogando as barreiras, os obstáculos por terra. Senhor, todo embaraço, toda dificuldade, todo tropeço, Senhor, vai repreendendo nessa noite em nome de Jesus. Pai, vai tocando na vida desse homem, dessa mulher, vai tocando na vida desse jovem, dessa jovem. Senhor, vai trabalhando no coração dele e dela, vai fazendo fluir, Senhor, a presença do teu Espírito. Pai, vai renovando as alianças, Senhor, vai restituindo, Pai, aquilo que foi perdido, vai trazendo de volta aquilo que ficou para trás. Renova o nosso relacionamento contigo na noite de hoje.
essa casa boa. Pai, tudo teu tem propósito. Tu trouxe quem precisava, tu falou com quem precisava, tu renovou quem precisava. Senhor, completa agora a tua obra. Senhor, vai fazendo o teu querer, vai movendo as tuas águas, vai mexendo, Pai, esse povo, renovando, capacitando. E eu profetizo a tua vitória em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.